pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Buchmann e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Legislação Penal Especial, com o estudo da Lei 13.869 de 2019, Lei de Abuso de Autoridade. Bom, pessoal, era extremamente importante uma nova lei de abuso de autoridade, porque a lei anterior ela era de 65. A pena para os crimes de abuso de autoridade era detenção de 10 dias a 6 meses, ou seja, a competência dos juizados especiais criminais. Cabia a transação penal, cabia a suspensão condicional do processo e muitas vezes acabava em prescrição, porque na época o menor prazo prescricional previsto no Código Penal era de 2 anos, depois foi que passou para 3. Então, sim, necessária uma alteração legislativa. Mas claro que a gente não vai ser ingênuo de pensar que esse foi o motivo para uma nova lei, né? Porque o que aconteceu bem na verdade, e todo mundo sabe, foi que o Congresso Nacional, quando editou a lei, editou foi um conjunto de represálias voltadas à atuação de diversos agentes públicos, em especial promotores e juízes. Isso fica bem claro nos tipos penais. Por exemplo, no artigo 10, que trata da decretação da condução coercitiva, é impossível não ler o tipo penal e não lembrar da decretação da condução coercitiva pelo então juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula. Todos os tipos penais têm alguma correlação com a realidade e vocês vão verificar isso. Bom, pessoal, a Lei 13.869, ela não é muito extensa, ela tem só 45 artigos, mas ela é chatinha de trabalhar, porque tem muita expressão vaga e indeterminada, e a doutrina já aponta ofensa ao princípio da legalidade, porque fere a taxatividade. Várias ações de inconstitucionalidade já foram ajuizadas contra essa nova lei. Na essência, essas ações abordam 3 principais argumentos. Primeiro, que os conceitos são indeterminados e, por isso, inconstitucionais, violam a legalidade e possibilitam abuso. Segundo, violam o princípio da proporcionalidade. E terceiro, os dispositivos caracterizam criminalização da hermenêutica. Bom, nenhuma dessas ações teve decisão ainda, então, por enquanto, os dispositivos estão em vigor. Todos os crimes são pluriofensivos. Por quê? Porque eles ofendem mais de um bem jurídico. Quais sejam a administração pública, em especial a probidade, mas sempre lembrem que vai haver lesão a todos os princípios da administração pública e, eventualmente, a liberdade de locomoção, a liberdade individual, a honra, o patrimônio de pessoa física. Pessoal, nosso próximo tópico é o elemento subjetivo especial do tipo. Lembram, o elemento subjetivo especial do tipo ou especial fim de agir, sinônimo, ou dolo específico, outro sinônimo, é um elemento que ele é previsto no tipo penal e caminha junto com o dolo, trazendo uma especial finalidade para aquela conduta. Por exemplo, no artigo 155 do Código Penal, furto, nós temos o elemento subjetivo especial do tipo que é para si ou para outrem. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, existe essa finalidade específica. No crime de extorsão, artigo 158, nós temos outro exemplo. Diz o 158, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Ou seja, se não houver esse especial fim de agir, que é obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, você não tem o crime de extorsão do artigo 158. Aqui, na lei de abuso de autoridade, a gente também tem um elemento subjetivo especial do tipo, mas ele não está previsto nos tipos penais, como a gente está acostumado já. Ele vem previsto no parágrafo 1º do artigo 1º da lei, como uma norma geral, ou seja, que vale para todos os crimes. O artigo 1º, parágrafo 1º, diz o seguinte: as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica. Olha lá o nosso elemento subjetivo especial do tipo: prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Pessoal, prejudicar outrem, o que seria isso? Seria aquele prejuízo que transcende o exercício regular das funções.
Porque um promotor de justiça, ele oferece denúncia, ele prejudica uma pessoa. Prejudica, claro que prejudica. Só que isso está dentro da sua função, oferecer denúncia, né? Esse dispositivo, esse dolo específico, o fim especial dele é aquele prejuízo que ultrapassa o exercício da função, tá? Então, por exemplo, no artigo 30 a gente tem lá dar início ou a persecução penal sem justa causa ou contra quem sabe inocente. Ou seja, vai iniciar uma persecução penal sem um lastro probatório mínimo ou contra quem sabe inocente. Aí você tem um prejuízo que ultrapassa as funções. O próximo seria beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Esse benefício pode ser entendido como um benefício de qualquer espécie. Pode ser patrimonial, pode ser moral, pode ser... não importa, tá? Como exemplo, a gente tem o artigo 37 da lei. O artigo 37 diz lá: demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Então, reparem que para haver esse benefício, deve haver um desvio de finalidade. Como num outro exemplo, você dá uma carteirada num show, né? Você vai ter um benefício próprio, tranquilo? Se o sujeito efetivamente recebe esse benefício patrimonial, daí ele vai responder também por corrupção passiva. Para finalizar, nós temos o mero capricho. O mero capricho seria aquela vontade repentina, desprovida de qualquer justificativa. E a satisfação pessoal seria o quê? O mero contentamento. Então, o sujeito se vale do cargo com uma finalidade diferente, seja por ódio, por vingança, por amizade, ok? Então, esse é o elemento subjetivo especial do tipo. Pergunta: ele vale para todos os crimes previstos na lei? Em tese, sim. Mas nós temos 4 crimes previstos na lei, que eles têm um outro elemento subjetivo especial do tipo. Na verdade, é o mesmo, mas um pouco mais reduzido, um pouco mais restrito. E aí, você vai ter um elemento subjetivo especial do tipo como norma geral e um elemento subjetivo especial do tipo como norma especial. Conflito entre norma geral e norma especial, prevalece a norma especial. Então, nessas quatro exceções, nós não vamos ter a incidência do elemento subjetivo especial do tipo da regra geral, da norma geral, e sim esse mais restrito que está previsto no artigo. Essas exceções estão previstas no artigo 23 caput, 24 caput, 29 caput e 37 caput. Quando nós formos estudar esses tipos penais, vou lembrar, fazer referência a essas exceções. Pessoal, todas as modalidades são punidas a título de dolo, não tem previsão de crime culposo na lei. E o dolo eventual é possível? Bom, tem corrente doutrinária que defende a incompatibilidade do dolo eventual com o elemento subjetivo especial do tipo. Porém, é a minoria. A grande maioria entende que não há óbice algum, que os institutos convivem super bem. Só que nós temos 3 exceções na lei que exigem o dolo direto. Essas exceções estão previstas no artigo 19, parágrafo único, no artigo 25, parágrafo único e no artigo 30, caput. Vocês vão verificar quando a gente for estudar esses tipos penais que eles só admitem o dolo direto. Tranquilo? Nosso próximo tópico trata da vedação ao crime de hermenêutica. Como assim? Diz lá o parágrafo 2º do artigo 1º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Pessoal, a interpretação, a valoração, ela faz parte da função pública, né? Um juiz entende de um jeito, outro juiz entende de outro. E isso é normal, cada cabeça uma sentença. Por exemplo, uma vez eu trabalhei num caso que o rapaz havia apanhado de outro sujeito e aí ele foi em casa pegar uma arma para voltar lá e se vingar do sujeito. Nesse meio tempo, ele encontrou um amigo e o amigo
foi junto com ele, tomou as dores dele e foi junto com ele para matar o sujeito. Chegando lá, o amigo foi quem atirou no sujeito, com a arma daquele que apanhou. E aquele que apanhou ficou atrás da mureta. Talvez com medo, talvez verificando se vinha alguém, não sabemos. Só sei que, analisando essa situação, eu entendi pela presença de coautoria. Ou seja, dois autores. Eles dividiram tarefas. Um apanhou e quis se vingar. O amigo tomou as dores e atirou. Um atirou e o outro ficou atrás da mureta. Ou seja, divisão de tarefas. Mas não foi assim que a juíza entendeu. A juíza entendeu que autor era somente aquele que havia atirado. O outro sujeito, o sujeito que apanhou, ele seria partícipe do crime de homicídio e não coautor, certo? Ou seja, pessoal, a interpretação, a valoração do caso, da norma, depende de cada cabeça, né? Agora, claro, esse parágrafo segundo, ele não pode servir de escudo para que o sujeito faça qualquer interpretação ilegal, né? Por exemplo, um juiz manda prender um menor de idade. Embora o sujeito tenha menos de 18 anos, ele tem potencial consciência da ilicitude da sua conduta e assim, blá, 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 blá. Aí não, né? Por quê? Porque todo mundo sabe que não é possível mandar prender menor de idade. Menor de idade não pode ser preso. Menor de idade é apreendido, né? Então, essa interpretação seria muito grosseira e aí não é possível. Pessoal, e quanto à natureza jurídica desse parágrafo segundo? Excludente de dolo. Não havendo dolo, o fato é atípico. Nosso próximo tópico diz respeito aos sujeitos dos crimes de abuso de autoridade. Diz lá o artigo 1º, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. É necessário, portanto, um nexo funcional. O delito ele precisa guardar uma relação com a função, ainda que o sujeito não esteja trabalhando. Trata-se, portanto, de crime próprio, ou seja, exige-se uma qualidade ou condição especial do sujeito ativo. No artigo 2º, a gente tem lá, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a. Essa expressão não se limitando a mostra que esse rol é meramente exemplificativo. No inciso 1º, servidores públicos e militares ou pessoas a ele equiparados, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e membros dos tribunais ou Conselho de Contas. No parágrafo único, a gente tem lá, reputa-se agente público para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Então, é cópia do artigo 327 do Código Penal. Tá? A pergunta é possível que o particular responda por abuso de autoridade? O crime é próprio, certo? Ele exige que o sujeito ativo seja agente público. E o particular, que não é agente público, ele pode responder por abuso de autoridade? Ele pode, mas existe uma condição. Ele precisa estar em concurso de pessoas com o agente público e ele precisa ter ciência da condição de agente público do outro sujeito, tá? Para evitar a responsabilidade penal objetiva. Bom, esse é o sujeito ativo, né? São os sujeitos ativos. Mas e o sujeito passivo? Todos os crimes de abuso de autoridade, eles são crimes de dupla subjetividade, ou seja, tem mais de um sujeito passivo. O primeiro, obviamente, é o Estado.
e o outro é a pessoa física ou jurídica prejudicada. A competência criminal para os processos e julgamentos dos crimes de abuso de autoridade é, em regra, do juiz da primeira instância, da Justiça Estadual ou Federal, conforme o caso. E atenção que, a partir da Lei 13.491 de 2017, se praticado por militar, a competência será da Justiça Militar, superada a súmula 172 do STJ, que dizia que a competência seria da Justiça Comum. O artigo 3º diz que os crimes previstos na lei são de ação penal pública incondicionada. Temos, portanto, que esse artigo é completamente desnecessário, porque no silêncio da lei, a ação penal é pública e incondicionada. Quando a ação penal é condicionada à representação ou privada, é necessário que o legislador diga isso. Quando ele silencia, pública e incondicionada. Mas aqui o legislador preferiu pecar pelo excesso. Tranquilo? No parágrafo 1º e no parágrafo 2º, eles tratam da ação penal privada subsidiária da pública. Não vamos entrar aqui nessa questão, porque isso é matéria lá do nosso curso regular e esses parágrafos 2º e 3º são cópias da Constituição Federal e do Código de Processo Penal. No artigo 4º, a gente tem os efeitos da condenação. Então, no artigo 4º, nós temos lá, efeitos da condenação. Inciso 1º, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. No inciso 2º, a gente tem como efeito da condenação a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E no inciso 3º, a gente tem a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Então, prestem atenção que no inciso 2º, a gente verifica um efeito da condenação temporário. Já no inciso 3º, um efeito da condenação definitivo, porque uma vez que o sujeito perdeu o cargo, não tem mais como ele recuperar aquele cargo. E no parágrafo único, a gente tem lá, os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Bom, a reincidência, pessoal, ela precisa ser reespecífica, né? Não no mesmo crime, mas crime dessa lei. E do parágrafo único a gente extrai também que o efeito do inciso 1º é automático. Já dos incisos 2º e 3º dependem de motivação na sentença. O nosso artigo 5º trata das sanções alternativas, ou seja, das penas restritivas de direito. Diz lá, as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e vantagens. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Bom, os requisitos para a substituição são aqueles previstos no artigo 44 do Código Penal. O importante é você saber aqui que não é possível aplicar as outras penas restritivas de direito que estão previstas no Código Penal. Porque aqui o legislador ele especificou quais penas restritivas de direito são possíveis. Então, uma norma especial que prevalece sobre a norma geral. Os artigos 6º, 7º e 8º, eles tratam das 3 esferas: civil, penal e administrativo. Agora, nós vamos entrar nos crimes em espécie. Do artigo 9º até o artigo 38, os crimes estão previstos. Reparem que em todos eles a pena é de detenção, não tem pena de reclusão na lei, tá? Ou ela é de 1 a 4 anos, e daí não vai ser de competência dos juizados especiais criminais, embora caiba a suspensão condicional do processo, ou ela será de 6 meses a 2 anos, e aí sim uma infração de menor potencial ofensivo. Nosso primeiro crime, artigo 9º, diz lá,
decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Então, duas observações aqui são importantes. Decretar medida de privação da liberdade. O que é isso? Pessoal, qualquer espécie de prisão. Preventiva, temporária, penal. E aqui também entram as medidas cautelares diversas da prisão quando privarem a liberdade do sujeito, como, por exemplo, não frequentar determinados lugares, uso de tornozeleira eletrônica, tá? Entra aqui também. As hipóteses legais, que seria a nossa segunda observação, aí você vai ter que consultar o Código de Processo Penal. E o STF, no que tange à prisão temporária, pois houve mudança recente de entendimento. A pena desse crime é detenção de 1 a 4 anos e multa. E no parágrafo único, nós vamos ter uma hipótese em que o sujeito ativo somente pode ser o juiz. Olha lá, incorre na mesma pena a autoridade judiciária, que dentro de prazo razoável deixar de. Pessoal, qual é o prazo razoável? A doutrina vem entendendo que se o juiz tem 48 horas para se manifestar sobre o pedido de fiança, esse prazo é um prazo razoável. Então, deixar de, inciso 1º, relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível, e 3, deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível. No artigo 10, a gente tem lá o crime de decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Bom, a condução coercitiva é uma medida privativa de liberdade. Então, por isso, ela precisa de ordem judicial e intimação primeiro para comparecer ao juízo. Né? Agora, reparem que o artigo 10 ele só trata da condução coercitiva da testemunha ou do acusado. É possível condução coercitiva de vítima e de perito? Sim, mas não está previsto aqui no artigo 10. Tá? Lembrem que o STF decidiu que a condução coercitiva para interrogatório é proibida, porque o sujeito não pode ir lá e ficar em silêncio, então ele pode optar por não ir, certo? Princípio do nemo tenetur sede tegere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. No artigo 12, a gente tem um crime omissivo próprio. Olha lá, deixar injustificadamente de comunicarem a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Bom, no caput, somente entra então a prisão em flagrante. E o prazo? O prazo legal você busca lá no Código de Processo Penal. Imediatamente, é isso que está escrito, no máximo em 24 horas. Né? Já no inciso 1º, o legislador trata da prisão preventiva e da prisão temporária, não se falando em outras espécies de prisão. E nós não podemos incluir, sob pena de analogia em malum partem. Inciso 1º. Deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. 2. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. 3. Deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. E 4. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem justo motivo e especialíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso, quando esgotado o prazo judicial ou legal. O alvará de soltura, ele pode demorar, mas somente o tempo suficiente para o procedimento de segurança, qual seja checagem, se o alvará é autêntico, e se não há outro mandado de prisão expedido, né? Então, passando esse prazo de procedimento de segurança, é necessário colocar o sujeito em liberdade. O nosso próximo crime está previsto no artigo 13. Diz lá, constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se, ter o seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se à situação vexatória
ou a constrangimento não autorizado em lei e produzir prova contra si mesmo ou terceiro. A pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência. Aqui, pessoal, aqui o sujeito ele constrange o preso por vaidade, por autopromoção. Por exemplo, digamos que o Lázaro Barbosa não tivesse sido morto. E o delegado que o prendeu começa a dar entrevistas ao lado dele, tira fotos para mostrar, se exibir. Olha como eu sou um bom delegado, eu consegui prender o Lázaro Barbosa. Né? Tem gente que faz preso ficar dançando, ficar pelado, só para constranger mesmo. Né? Então isso é proibido. Agora, se houver interesse público, daí é possível, né? Por exemplo, no caso de estupro, a partir do momento que a imagem do suspeito é compartilhada, aparecem outras vítimas que não tinham coragem de denunciar antes, mas aí vendo o acusado na televisão, criam coragem e denunciam também. Aí tem um interesse público. No artigo 15, a gente tem lá, constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou provisão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. E aí o parágrafo único traz, incorre na mesma pena quem prossegue com um interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. O artigo 207 do Código de Processo Penal, ele traz um rol de pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, podem se isentar de depor. Por exemplo, um padre que ouve uma confissão de um fiel. Né? Já no parágrafo único, a gente tem o prosseguimento de interrogatório da pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. E no inciso segundo, de pessoa que tenha optado por ser assistido por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Né? Essa advertência prévia é chamada de aviso de Miranda. E olha aqui que importante, essa lei 13.869 de 2019, ela trouxe a necessidade de advogado no inquérito policial. Isso é novidade, não tinha necessidade de advogado no inquérito antes desta lei, certo? Outro exemplo desse artigo seria constranger o sujeito a ouvir as perguntas que ele já disse que não vai responder. E é claro que não vamos esquecer do dolo específico, que está lá previsto no parágrafo 1º do artigo 1º. A Constituição Federal assegura a identificação dos responsáveis pela prisão do sujeito para uma responsabilidade futura, por exemplo. Então, o artigo 16, ele pune a conduta de deixar de se identificar ou de identificar-se falsamente. Diz lá, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E parágrafo único, incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. O artigo 18 pune a seguinte conduta: submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito, ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, o artigo 18, ele é crime próprio de delegado. Né? E qual que é a regra? Interrogatório durante repouso noturno é exceção. Só pode ocorrer se for flagrante ou se o sujeito consentir e estiver na presença de advogado. Tranquilo, ali não entendi. Mas o que é repouso noturno? Aqui o legislador não diz. E nós não temos essa resposta nem no Código Penal, nem no Código de Processo Penal. Então, o que a doutrina fez? A doutrina retirou esse conceito lá do artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3º, que vai proibir o cumprimento de mandado de busca e apreensão entre 21 horas e 5 horas da manhã. Então, se estiver interrogando o preso e deu 9 horas da noite, para tudo e continua no dia seguinte. Ele não vai para lugar nenhum mesmo, né? Já o mesmo não pode ocorrer se for um mandado de busca e apreensão. Se começou antes das 9, não tem lógica parar às 9 horas e continuar no outro dia de manhã. Fala para o sujeito, olha, não mexa em nada, não jogue a droga na privada, não queime nenhum documento que amanhã às 5 da manhã a gente continua.
Daí não, né? Não pode começar depois das 9, mas se começou antes e deu 9 horas, continua tranquilamente. O artigo 19 pune a conduta de impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias da sua custódia. Pessoal, nós sabemos que uma petição de habeas corpus, por exemplo, ela não exige nenhuma formalidade. Ela pode ser feita num guardanapo, num papel de pão e nem precisa de advogado. O que acontece? Na prática, o preso escreve uma cartinha ao juiz dizendo: olha, já faz tantos dias que eu estou preso, olha, eu já cumpri a pena, olha, minha prisão foi ilegal e etc. Então, qual que é a conduta punida? É impedir ou retardar o envio dessa cartinha ao juiz, ou seja, o pleito do preso. O juiz, quando ele recebe essa cartinha, também não deve ignorá-la. Ele recebe como uma petição de habeas corpus e encaminha para a Defensoria Pública para poder fundamentar. O parágrafo único diz: incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixe de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. O artigo 20, ele pune a conduta de impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. O Código de Processo Penal, ele assegura a entrevista reservada do preso com seu advogado. Então, impedir isso caracteriza o crime do artigo 20. Tá? No parágrafo único, nós temos que incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu, solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes de audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. E aqui, claro, que existe aquela exceção prevista no artigo 217 do Código de Processo Penal, que trata de quando a presença do réu causar um constrangimento, aí ele é retirado da sala de audiências, mas seu advogado fica. Então, eles não estarão lado a lado, ok? O próximo crime, pessoal, o artigo 21, ele veio por conta de um caso que aconteceu em Abaetetuba, no Pará, em 2007, em que uma adolescente de 15 anos foi colocada em uma cela com 20 homens e lá permaneceu por 26 dias. Me dá até um negócio quando me lembro desse caso. Um absurdo. Mas por isso veio esse artigo 21, que diz o seguinte: manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. E no parágrafo único, incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto no ECA. Né? Então, no parágrafo único, ainda que seja do mesmo sexo, criança e adolescente não pode ser colocado com maior de idade, ainda que do mesmo sexo. O artigo 22 pune a conduta de invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. A casa, sabemos, é asilo inviolável, só podendo nela penetrar sem autorização do morador no caso de flagrante, desastre ou para prestar socorro, ou por ordem judicial durante o dia. Né? Artigo 5º da Constituição Federal. Essas condições são estabelecidas em lei. Fora dessa hipótese, portanto, nós temos a conduta do artigo 22. O parágrafo 1º diz lá: incorre na mesma pena na forma prevista no caput desse artigo quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. E 3, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 da manhã. Parágrafo 2º, não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. O artigo 23, ele é uma espécie de fraude processual. É uma norma especial em relação ao 347 do Código Penal. Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo,
o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se da responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência, e 2, omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. O artigo 24 também é uma espécie de fraude. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar o local ou momento do crime, prejudicando sua apuração. Sabemos, pessoal, que isso é uma conduta bastante comum, né? Os policiais acabam coagindo os funcionários dos hospitais para que eles recebam a pessoa que já está morta, mas como se viva estivesse. E aí sim é possível alterar a competência para processo de julgamento daquele crime, momento do crime, nesse sentido. Tranquilo? O artigo 25 é uma novidade. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. No artigo 25, nós temos o sujeito que produz a prova ilícita. E no parágrafo único, ele não produz, mas ele faz uso da prova ilícita. O artigo 27, ele pune a conduta de requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime, ilícito funcional ou de infração administrativa. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E parágrafo único, não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. O artigo 28 pune a conduta de divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou imagem do investigado ou acusado. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Aqui, pessoal, a gente não pode confundir com a interceptação telefônica ilegal, porque aqui nesse crime a interceptação ela é legal, mas o sujeito se aproveita para divulgar algo da intimidade do investigado, ou se aproveita para ferir a honra ou imagem dele. A gente sabe que quando é autorizada uma interceptação telefônica, os policiais escutam várias conversas, até chegar naquela que efetivamente estão investigando. Né? Oi, tudo bem? Oi, como vai? Como vai a filha? Casou? Ah, é? Jura? Com quem? Então, não é com aquele moleque que eu conheci, né? E por aí vai. Então, qual é o crime aqui? A conduta criminosa consiste em divulgar parte dessa interceptação. Essa que não tem nada a ver com os fatos investigados, para expor a intimidade ou vida privada do sujeito, ferindo a honra ou a imagem dele. Por exemplo, divulga uma gravação do cara falando com a amante ou da mulher com o amante. No artigo 29, nós temos prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar interesse de investigado. Pena, detenção 6 meses a 2 anos e multa. Aqui nós temos uma autoridade coatora, em habeas corpus, prestando informação. O artigo 30 pune a conduta de dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Aqui, reparem, ou contra quem sabe inocente. Só admite o dolo direto. Né? E sem justa causa quer dizer o quê? Sem um lastro probatório mínimo, um meio temerário, ok? No artigo 31, a gente tem lá, estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão do procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado.
Aqui, o sujeito ele fica enrolando a investigação sem justificativa. Os prazos a gente busca nas leis. No Código de Processo Penal, por exemplo, o prazo para terminar o inquérito policial é de 10 dias se o investigado estiver preso e 30 se estiver solto. Na lei de drogas, esse prazo muda. É de 30 dias se o réu estiver preso e 90 se solto. Então, nós temos que verificar a lei específica para ver se esse prazo foi extrapolado injustificadamente ou não. O artigo 32 pune a conduta de negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Aqui, gente, nós temos uma súmula vinculante número 14, que diz que o advogado ele tem acesso aos autos de qualquer procedimento investigatório, salvo se diligência em andamento. Porque aí para evitar arruinar as investigações, né? Então, o advogado vê lá no inquérito que um mandado de busca e apreensão foi deferido, ele avisa o cliente, ó, fulano, amanhã vão na tua casa, se livra de tudo que você puder, né? Então, a diligência foi arruinada. O artigo 33 pune a conduta de exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Na concussão, o sujeito exige a vantagem indevida. Aqui, ele exige informação ou cumprimento de obrigação. E no parágrafo único, nós temos o exemplo da carteirada. Diz lá o parágrafo único: incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. O artigo 36, ele pune a conduta de decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte, e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Detenção de 1 a 4 anos e multa. O que acontece aqui, pessoal, é que o juiz, ele decreta a indisponibilidade do dinheiro pelo bacen-júdi, bloqueio de conta judicial, e quando ele faz isso, ele acaba decretando 3, 4, 5 contas que o sujeito tem. Então, obviamente, vai ultrapassar o valor necessário para aquele processo. Só que a parte vem e demonstra que o valor foi exacerbado e o juiz nada faz. O artigo 37 pune a conduta de demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Né? E pode ser um benefício patrimonial, por exemplo. Né? O sujeito fica sentado em cima dos autos para ver se oferece uma grana para ele dar um voto nesse ou naquele sentido. Né? Se ele receber o benefício, aí tem concurso com corrupção passiva. Se não receber, somente o artigo 37. E por fim, o nosso artigo 38. O artigo 38 pune a conduta de antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Né? O sujeito dá entrevista, por exemplo, e já condena o cara, ainda não foi nem investigado e já está sendo condenado, ok? O artigo 39, por fim, trata da aplicação das disposições do Código de Processo Penal e da Lei 9.099 de 95 ao processo e julgamento dos delitos previstos na Lei de Abuso de Autoridade. Né? Então, pessoal, são todos crimes funcionais. Por isso, a gente não pode esquecer que existe aquela previsão de defesa preliminar no procedimento. O juiz, antes de rejeitar ou de receber a denúncia ou a queixa, ele primeiro notifica o acusado para responder em 15 dias.
ok? Diferente do procedimento comum, em que ele primeiro recebe a denúncia ou queixa e depois ele manda citar o acusado para oferecer defesa prévia em 10 dias. Mas isso é matéria de processo penal, não cabe a gente se aprofundar muito, não. Os demais artigos, eles fazem alterações na lei de prisão temporária, no ECA, na lei de interceptação telefônica. Então, nós vamos estudá-los quando formos estudar essas leis, porque assim, fora de contexto, não faz nenhum sentido. Então, pessoal, nós finalizamos mais uma lei especial. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula.